Graça e paz, irmãos, irmãs, igreja. Muito boa noite a vocês. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando através da tela, na mídia social e através do YouTube. Eu fico feliz ainda por termos a oportunidade, Deus nos deu a condição, inclusive, de nos encontrarmos, de falarmos, de nos vermos, de ouvir e transmitir a palavra dele através desse meio. Então também agradeço a Deus por conta disso. Muito bem, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês essa noite, uma reflexão. E primeiramente eu gostaria que essa palavra vá de encontro ao coração de vocês, vá de encontro à casa de vocês, à família de vocês, e os encontre bem. Eu sempre peço a Deus que nós tenhamos as pessoas, as ovelhas, os discípulos, todos bem, todos amparados pela palavra de Deus, e eu peço que em nome de Jesus assim seja com você nesse momento. Amém? Eu tenho um texto relativamente grande para essa reflexão, gostaria que você me acompanhasse, mas para isso eu já vou avisando que vai ser reproduzido na tela de onde você está assistindo esse momento, para que a gente não demore muito, porque o texto é extenso. Eu vou falar pouco a respeito dele, porque o texto em si já fala a respeito do que eu quero transmitir para vocês, ou a respeito daquilo que Deus quer transmitir para vocês através de mim. Amém? Então vamos nos atentar ao texto. Está em João 6, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terá vida em si mesmos. Não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aqui. Irmãos, cada vez mais refletindo na palavra, cada vez mais lendo o que Deus nos deixou através dos ensinamentos, você e eu precisa acreditar. Você e eu precisamos, ter fé. E esse é o princípio da palavra. Nós precisamos crer naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Jesus desceu dos céus para nos ensinar. E é muito simples, muito fácil. Nós percebemos, inclusive, que muitas pessoas hoje têm e acreditam
em coisas que elas fazem e creem que aquilo é certo, que aquilo é o correto de se fazer, como essas pessoas também acreditavam que muitas coisas que elas faziam é o certo e o correto de se fazer. Mas creio que a maioria delas, como a maioria delas acabou abandonando, não acreditaram no que é importante para Deus que nós façamos. Eu e você precisamos estar ligados, nós precisamos estar antenados naquilo que é importante para Deus. Não somente naquilo que nós acreditamos que é certo, não somente naquilo que nós acreditamos que é o correto de fazer, porque eu avaliei dessa maneira, então eu faço isso e acredito que isso seja certo. Nós precisamos avaliar, nós precisamos ponderar e pensar, isso é importante para Deus? É importante que eu faça isso para Deus? Ou talvez é importante de que eu deixe de fazer isso? Deus se importa que eu faça isso? Ou Deus se importa ainda mais com que eu deixe de fazer determinadas coisas? Uma coisa é nós seguirmos a Deus, nós procurarmos estar alinhados com a vontade de Deus em relação ao que nós fazemos. Eu e você, nós precisamos nos preocupar na verdade, com aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu, ao menos, quando eu me debruço na palavra de Deus, eu fico procurando muitas vezes, e acredito que às vezes até você também, fica procurando o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer, o que caminho que Deus quer que eu siga. Para onde eu irei? O que eu preciso fazer? Só que muitas vezes nós nos perdemos em algumas coisas e nós deixamos de perguntar coisas importantes para Deus. Porque não é somente o que Deus quer que eu faça. Porque embutido nessa pergunta, eu espero que você pergunte isso com frequência para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? Eu acho que a pergunta também tem que vir preparada para uma resposta de Deus: o que eu devo deixar de fazer? O que não é bom que eu faça? Refletindo nessa palavra, refletindo nesse texto, né, também vem uma outra passagem que eu julgo muito importante, e essa passagem, essa passagem da Bíblia, esse texto bíblico, normalmente é muito usado para que nós falemos de dízimos e ofertas. Mas eu achei de uma profundidade tão grande, de uma palavra tremenda, tanto pela simplicidade dessa palavra, que eu também quis trazer para vocês, quis compartilhar com vocês esse trecho, e gostaria que vocês me acompanhassem também nesse outro trecho, para dar continuidade àquilo que eu comecei a falar para vocês, e para que talvez dê sentido a essa reflexão dessa noite. Amém? Nós já estamos por na tela. A partir do 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E o último versículo agora, o 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Muitas vezes, algumas pessoas podem te perguntar: por que Jesus, ou por que Deus não pede para que eu abra a mão da minha riqueza para segui-lo? Eu já sigo, como aquele jovem disse: Senhor, eu já faço a maioria das coisas que o Senhor me pede. Aliás, quantas pessoas eu ouço falar por aí, e eu acredito que você também tem ouvido, pessoas dizendo: mas eu vou para o céu porque eu não matei, eu não roubei,
Eu faço as coisas em que o que Deus pede para que eu faça. E eu quero que você se atente a uma coisa, como eu me atentei ao ler essas palavras, que quando Jesus pede para aquele homem, aquele jovem rico, para que ele abrisse mão das suas riquezas, não foi a riqueza que impediu ele de seguir. Não foi a riqueza que impediu que ele abandonasse uma vida que ele teria ao lado de Jesus. Jesus pediu para que ele abandonasse não a riqueza. Jesus não está preocupado com a sua riqueza. Jesus está preocupado com aquilo que te impede de fazê-lo seguir. Jesus está preocupado com aquilo que bloqueia o andar ao lado dele. É isso que preocupa Jesus e Deus. Então, quando às vezes você mesmo pode estar se perguntando por que Deus não pede para que eu abra mão da minha riqueza? Porque talvez para você não tenha dificuldade nenhuma em abrir mão da riqueza. Aquele homem teve uma dificuldade tremenda, não só porque ele tinha muitas posses, porque ele era extremamente rico, mas porque aquilo o distanciava de Jesus, o distanciava do propósito de andar ao lado do Filho de Deus. Para você talvez seja uma outra coisa, como para mim também pode ser uma outra coisa. O que nós temos que avaliar é a nossa dificuldade. O que tem dificultado você? O que tem te prendido aos laços que te deixam parecer mais com esse mundo do que com o reino dos céus, com o reino de Deus? Às vezes pode não ser a riqueza material. Muitos de vocês me conhecem e sabem que eu não tenho uma riqueza material ao ponto de falar que eu tenho uma prosperidade financeira extrema aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus eu tenho uma riqueza muito grande, eu creio que você também tem, em nome de Jesus. Mas voltando à palavra, não é isso que impediu que aquele homem acompanhasse Jesus. O que impediu que aquele homem acompanhasse Jesus era o fato dele avaliar a própria vida e pensar, será que vale a pena? Pensar, será que essa vida na qual Jesus está propondo que eu tenha é melhor do que minha vida atual? Será que eu conseguirei o mesmo luxo? Será que eu conseguirei o mesmo poder, porque ele tinha muito dinheiro? Será que eu conseguirei manter o mesmo poder? Será que eu me alimentarei da mesma maneira que eu me alimento hoje? Eu me vestirei da mesma maneira que eu me visto? Então, para aquele homem, para aquele jovem, isso tinha muita importância. Aliás, a importância foi tão grande que ele abriu mão. Ele abriu mão de andar ao lado de Jesus. Interessante que abrir mão de andar ao lado de Jesus, se nós refletirmos também que são poucas as passagens e as oportunidades que Jesus deu para alguém andar ao lado dele. Em outras oportunidades, pessoas também quiseram andar ao lado de Jesus, pediram, Senhor, eu posso segui-lo? A própria palavra diz que Jesus disse a ele, não, é melhor que você não siga. Vá e conte aos outros o que eu fiz. A sua missão é contar para os outros aquilo que eu fiz. Vai ser melhor que você faça isso. Mas para esse jovem não. Jesus queria que ele seguisse. Jesus queria que ele estivesse ao lado dele. E ele abriu mão disso. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão abrindo mão de andar ao lado de Cristo, andar ao lado de Jesus, por conta de algumas coisas que os prendem a esse mundo. Eu queria que você pensasse também que essa oportunidade que Deus e que Jesus deu para esse jovem, Ele tem dado para você e para mim frequentemente. Deus tem perguntado para você e para mim o que te faz ficar preso, permanecer nesse mundo, o que te impede de me seguir. Abre mão e venha comigo, abre mão e esteja do meu lado. E sabe por que Jesus pede isso para você e para mim? Porque Jesus, Ele quer você, Ele me quer ao lado dele, mas Ele não vai andar ao lado. Ele não quer alguém do lado dele que mantenha os velhos hábitos da velha vida, que mantenha os hábitos que não agradam ao Pai, que mantenha os hábitos que não refletem o hábito daquela pessoa que verdadeiramente acredita em Jesus, acredita em Cristo. Então por isso Ele pede, abra mão, deixe isso de lado, abandone a sua velha vida. Quando nós, muitas vezes, por inexperiência, ou muitas vezes por não
conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, nós acreditamos que o que nós estamos fazendo nos dá o passaporte, nos habilita com o passaporte de estar ao lado, sentado ao lado de Jesus Cristo. E infelizmente, às vezes nós nos enganamos por conta disso. Porque muitas vezes muitas coisas que nós fazemos não é o suficiente. E não é o quanto nós fazemos. Tem pessoas, e eu conheço pessoas, que fazem muito. Fazem coisas que talvez eu não faria. Mas eu preciso avaliar o seguinte: isso que eu tenho feito é a pedido de Deus? Deus tem pedido para que eu faça isso? Quantas pessoas passam por sofrimento, passam por dores, privações e não avaliam: é isso que Deus quer que eu faça? É isso que Jesus pediu para eu fazer? Na maioria das vezes, quando eu vejo determinadas coisas baseadas na palavra, isso não tem fundamento nenhum. Isso não agrada a Deus, baseado no que Ele deixou descrito para que nós fizéssemos. Porque tudo que Deus quer que nós façamos, o primeiro pensamento que Ele tem é o amor. Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Não existe maior amor do que esse, a ponto de entregar o seu próprio Filho. E é interessante que muitas vezes nós fazemos coisas sem acreditar nesse amor de Deus, sem crer que Ele pode fazer algo, fazer coisas para nós, simplesmente porque nós andamos ao lado de Jesus. E andar ao lado de Jesus é tremendo. Esse jovem perdeu uma oportunidade porque quanto mais você caminha ao lado de alguém, mais você aprende com essa pessoa. Imagine estar andando ao lado de Jesus, tendo contato direto com o ensinamento de Cristo. Quanta coisa, quão tremendo seria estar ao lado do Filho do Criador, todo dia acordar, deitar, passar um tempo ao lado dele, para que você e eu nos enchêssemos da palavra, nós víssemos, presenciássemos os milagres, as bênçãos derramadas. E não só aquele jovem, mas muitas outras pessoas têm perdido essa oportunidade. E têm perdido essa oportunidade porque não estão abrindo mão daquilo que é importante para Deus, que nós deixemos de lado, que nós abandonemos. Quantas vezes nós temos avaliado situações e pensamos: isso eu posso fazer. Quantas vezes muitas pessoas têm liberado palavras que pensam: eu não preciso mais falar de tal maneira, porque todas as pessoas falam dessa maneira, então eu também posso falar igual a eles. Mas será que tem perguntado antes para Deus? Isso agrada ao Senhor? Ou eu tenho que abrir mão dessas palavras que eu uso? Quantas pessoas têm abandonado outras pessoas? Abandonado, o que eu digo, é deixado de falar, deixado de cumprimentar, deixado de dar um abraço nessa pessoa, ou às vezes até de perdoar essa pessoa. Quantas pessoas têm feito isso? Porque falam: eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, porque Deus é amor e Deus me perdoa. Mas será que ao deixar de perdoar uma pessoa, Deus tem perdoado você? Ao deixar de liberar uma palavra de bênção na vida de uma pessoa, Deus tem se agradado disso que você faz? Ao deixar de abraçar, ao deixar de cumprimentar, ao deixar de falar bem, muitas vezes, quantos de nós chega até a falar mal de uma pessoa? Será que isso tem agradado o coração de Deus? Ou será que Ele tem pedido para você e para mim: abandona esse hábito antigo? Quantas vezes nós vamos para determinados lugares e aquele lugar não agrada a Deus? Ou aquela situação também não vem de encontro àquilo que Deus quer? Será que Deus não tem olhado para você e essa frase não tem refletido no seu coração? Abandona isso e me segue. Não basta você falar: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu tenho feito muita coisa, eu tenho feito demais. Mas mais uma vez eu quero repetir: não é fazer demais, é fazer o suficiente para cumprir
a palavra de Deus, para atingir o objetivo que é estar ao lado de Jesus Cristo. Você e eu precisamos estar atentos a isso cada vez mais. Quantos hábitos negativos que talvez você e eu temos trago, quantas coisas que nós ainda não abandonamos e que às vezes nós pedimos tanto para que Jesus e Deus transforme determinadas coisas em nossas vidas, mas às vezes uma dureza do coração nós não pedimos, às vezes o poder, a vontade e o desejo de perdoar aquela pessoa nós não pedimos para Deus mudar isso no coração. Quantas vezes nós endurecemos nosso coração e deixamos de fazer algo, até mesmo para Deus, e nós não temos a capacidade de falar: Senhor, transforma isso em mim. Se isso não te agrada, se isso não vem agradar a Ti, eu tenho certeza que não faz bem para mim. Então, tira isso do meu coração para que eu possa realmente abandonar. Mas não, muitas vezes nós achamos, nós avaliamos e julgamos que aquilo é importante para nós e não abandonamos. Quanto vício que ainda existe, porque nós continuamos falando para Deus: ai, Senhor, é difícil. Esse vício me acompanha há quantos anos? Essa vontade, esse desejo, isso tem me acompanhado há quantos anos? Por muitos e muitos anos eu fiz isso. Como é difícil abandonar. E Jesus tem repetidamente falado ao seu coração, como tem falado agora, eu tenho certeza: abandona isso, meu filho. Abandona isso, porque a partir do momento que você abandonar isso, você terá o direito de me seguir. Enquanto você não abandonar, você não consegue me seguir. Enquanto você não abandonar, você não tem a autoridade para falar: eu sou filho de Cristo, eu preciso abandonar isso. Deus te ama como ama a mim também. A palavra não fala que Ele amou o cristão, a palavra fala que Ele amou o mundo, por isso eu tenho certeza que Ele ama você, a mim, independente de nós estarmos juntos na mesma igreja, ou de você estar em uma outra igreja, ou às vezes até não frequentar uma igreja. Eu não estou falando de amor aqui, porque o amor de Deus é incondicional, a palavra já diz isso. Mas o que esse jovem estava procurando, e o que ele perguntou é: Senhor, o que eu preciso para te seguir? O que eu preciso para receber a salvação, para ganhar a salvação? E não há nada mais importante, você e eu precisamos saber que não há nada mais importante do que nós irmos de encontro à salvação. O sacrifício de Jesus na cruz foi para que eu e você tivéssemos acesso à salvação através do sacrifício dele. E muitas vezes nós deixamos de lado tudo o que Jesus Cristo fez, porque se ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos a possibilidade de sermos salvos, quando eu faço algo que vai de sentido contrário àquilo que vai me salvar, eu estou abrindo mão de tudo aquilo que Jesus fez. Eu estou abrindo mão de todo o sacrifício, de toda a dor, de todo o sofrimento que Ele passou na cruz. Simplesmente porque eu não quero abrir mão daquilo que eu acho que é importante, daquilo que eu acho que tem mais valor. E muitas vezes tem mais valor. Aliás, na maioria das vezes tem mais valor. Mas tem mais valor para quem? Provavelmente para você e para mim, não para Deus. Nós precisamos nos atentar cada vez mais e nos aprofundar, mergulhar na palavra, para ter a convicção daquilo. Senhor, o que é importante para Ti? O que queres que eu faça que me dá direito de andar ao lado de Jesus? Eu sei que quando Deus se tornou humano, através do Filho dele aqui na terra, Ele desceu, através de Jesus Cristo, para se tornar um de nós, para andar ao nosso lado, para estar conosco. E Ele fez isso, como a palavra diz, por amor. Creia no amor de Cristo, creia que Ele te ama, creia que Ele tem algo ainda melhor para você, se você abrir mão daquilo que tem atrapalhado seguir. Eu tenho certeza também
que abrir mão de algumas coisas é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes pode ser muito difícil abrir mão de algumas coisas. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aqui agora, que vai valer a pena. Vale a pena abrir mão daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. Você abrir mão daquilo que não te aproxima do Senhor. Você abandonar aquilo que Jesus já pediu para você. Eu tenho certeza que Jesus já incomodou o seu coração em relação a algumas coisas e você não abandonou ainda. E se Ele não incomodou, eu peço a Deus, e você deve pedir a Deus: Senhor, incomoda o meu coração para me mostrar aquilo que tem desagradado ao Senhor, para que eu possa abandonar e te seguir. Eu tenho certeza que vai valer a pena você fazer esse sacrifício de entrega ao Senhor. Vai valer a pena porque Deus tem algo muito bom para você e para mim. Deus tem algo melhor para nós ainda. Quando Ele desceu e se fez carne, foi por amor, não se esqueça disso. E tem uma outra coisa muito interessante que eu queria falar para você a respeito disso, é que quando eu e você abrimos mão de algo que nós acreditamos que é bom para nós, mas não faz bem, não é importante para Deus, Ele está nos olhando, Ele está ao lado de nós todos os dias, está avaliando cada atitude que nós fazemos, cada decisão que nós tomamos. E por mais difícil que seja abrir mão de algumas coisas, quando nós abrimos mão, quando nós lançamos fora, quando nós perdemos, porque muitas vezes quando nós abrimos mão de algumas coisas, nós acreditamos que estamos perdendo. Mas eu quero iniciar a finalização dessa palavra lembrando a você, e também um lembrete para mim e para todas as pessoas, que muitas vezes nós estamos achando que nós estamos perdendo. Só que nós precisamos sempre lembrar que nós estamos perdendo algo desse mundo. Nós estamos perdendo algo que não é para Deus. Nós estamos deixando de lado e perdendo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós sempre temos que lembrar, e eu gostaria que você ficasse com isso no seu coração, e que lembrasse dessa passagem daquele jovem, que aquele jovem, se ele seguisse o caminho correto e perdesse o que para ele tinha muito valor, ele está perdendo algo terreno, algo físico. Você e eu muitas vezes perdemos algo, e eu creio que você irá perder algo quando você abre mão de algumas coisas para seguir a vontade de Deus, para seguir o caminho junto com Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que algumas perdas serão inevitáveis, talvez grandes perdas serão inevitáveis. Mas nós precisamos perder algo aqui na terra para que nós possamos ganhar. Mas para que nós possamos ganhar algo que realmente seja incalculável. Porque quando eu e você, quando nós perdemos algo na terra que não agrada a Deus, nós ganhamos uma coisa muito maior. Nós ganhamos a aprovação de Deus. Amém? Quero que você tenha isso em sua mente, em seu coração. Guarde isso. Guarde mais uma vez isso que eu estou dizendo. Avalie, pense, pergunte a Deus: Senhor, o que tem faltado? O que me falta para seguir a Ti? Só que mais importante do que isso, esteja preparado para a resposta do Senhor. Esteja preparado para a resposta dEle, porque muitas vezes a resposta dEle, como a palavra diz, pode ser dura. Então esteja preparado para uma resposta dura, esteja preparado para uma resposta que você não está imaginando que seja essa resposta, para que quando essa resposta vier, você possa dizer: amém, meu Pai. Se isso falta para te seguir, não faltará mais. Isso não fará mais parte da minha vida. Eu vou abrir mão disso. Eu vou abandonar isso para que eu possa te seguir. Amém? Que você possa ter a clareza dessa palavra no seu coração. Que se você foi chamado para abrir mão de alguma coisa, abra mão.
Se você foi chamado para estar em determinado lugar, esteja em determinado lugar. Se você foi chamado para perdoar alguém, para abençoar alguém, para mudar a vida de alguém, ou para fazer a obra conforme Ele quer que você faça, siga o que Ele tem pedido para você. Siga, porque Jesus constantemente, diariamente, tem pedido coisas para que você e eu façamos. E tem pedido coisas também para que você e eu deixemos de fazer. Amém? Eu gostaria de orar para você, por você, orar pela sua família, que você possa ter o verdadeiro entendimento dessa palavra, que Jesus traga revelação ao seu coração. Então que nós possamos juntos nesse momento pedir para que Deus traga ao seu e ao meu coração o que tem faltado para que nós façamos, ou o que tem sobrado em nossas vidas e que nós devemos abrir mão. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, meu Pai, pedir para que o Senhor vá de encontro a essas casas, a essas pessoas, as pessoas que têm necessitado, principalmente nesse período, meu Pai, da Tua presença, porque nós sabemos que não há nada melhor do que a Tua presença. A Tua presença, a nossa obediência, andar ao Seu lado fará com que todas as nossas outras necessidades sejam sanadas, sejam supridas, sejam alcançadas, meu Pai, através de nós acreditarmos na Tua palavra, acreditarmos na Tua promessa, acreditarmos naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, aquilo que vem diretamente dos céus, meu Pai. Senhor Jesus, sonda o nosso coração, Senhor. Veja se há algo mal, algo ruim no nosso coração. Tira isso do nosso coração, meu Pai. Faça com que nós entendamos cada vez mais qual é o seu verdadeiro propósito. Tira-nos, Senhor Jesus, o engano. Tira-nos, Senhor Jesus, a dúvida. Tira-nos, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos faz afastar da Tua presença e que não permite, meu Pai, que nós andemos ao Seu lado, meu Pai, ao lado do Seu Filho. Que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios da Sua graça, cheios da Sua misericórdia, para que nós possamos ter o nosso dia renovado. Que amanhã, de manhã, a Sua palavra se faça presente, se faça viva em nossa vida, na minha e na sua, meu irmão, para que nós possamos ter a misericórdia dEle renovada. E que nós tenhamos um dia diferente de hoje, para que nós possamos ter um dia que nós avaliemos e pensemos, esse dia será diferente porque a palavra de ontem entrou no meu coração, entrou na minha mente, e eu preciso saber, eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é importante para Deus, e eu deixarei de lado aquilo que não tem importância para Ele, eu deixarei de lado aquilo que me afasta da presença. Nesse momento em que nós estamos mais voltados à nossa casa, é um momento que nós podemos refletir ainda mais, que nós podemos nos preparar ainda mais para quando nós sairmos no mundo aí fora, nós vermos que esse mundo não tem nada que nos agrada. Nós temos visto que esse mundo não faz nada que nos leva para a presença de Deus. Que nós temos que viver o mundo como cristãos, que o que agrada a Deus é estar mais próximo da presença dEle e que nós possamos refletir a face de Cristo nessa terra. Que você e eu estejamos sendo preparados para isso nesse momento e que Deus possa usar esse momento que nós estamos passando para nos fortalecer, para nos fazer refletir, para mudar velhos hábitos principalmente, e para que nós estejamos preparados para perguntar-lhe: Senhor, o que me falta? E quando Ele responder, você estiver apto, você estiver pronto para dizer: está aqui, meu Senhor, eu tenho entregue isso em Tuas mãos, e por conta disso eu estarei do Teu lado, em nome de Jesus. Que essa seja uma palavra para você refletir durante toda a semana, que isso esteja realmente dentro do seu coração e do meu coração, e que nós jamais deixemos de lado aquilo que Deus quer que nós façamos, e que nós abandonemos de imediato aquilo que Deus fala para você e para mim. Isso não me interessa. Amém? Tenham todos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana que, se for necessário, jogue coisas fora, abandone hábitos, para que Deus e para que Jesus esteja feliz em relação às suas decisões. Que a graça do Senhor faça parte da sua vida, da sua família,
da minha casa, da sua casa e de todos nós. Em nome de Jesus.